Olá, gente, voltei. Rita, perdão, não pude dizer o tchau, mas eu esqueci. Você me envolve tanto, envolve a todos nós, que a live é com 1 hora, com 60 minutos, ela encerra e cai, tá certo? Então, te agradecer, né? E fica aqui com a gente e vou chamar a Derleide, tá certo? Agora, Derleide Andrade. Gente, só explicando, enquanto a Derleide entra, é que com 1 hora a live fecha. Eu vi, fechou. Aí eu, pronto, tchau. Ela fecha. Desculpa, Sem Rita, problema. perdão, não pude nem dizer tchau. Não, eu não desliguei na tua cara, tá certo? Fica aqui com a gente, não me abandona, não nos abandona. Derleide, Eita, bem-vinda, boa noite, tudo bem? boa noite. Eu Né? tive um Antes problemazinho aqui de. no computador, mas vai ser no celular mesmo, tá? É, tá certo. Oi. Gente, a Derleide já foi funcionária do CRES, já foi conselheira e será futura conselheira. Sim. É mestre em políticas públicas pela UES, assistente social do Hospital Universitário Walter Cantide, vulgo HU, docente da residência multiprofissional em saúde mental, lá no HU, né? E também assistente social do CAPS geral da Regional 3. É uma parceira, inclusive, de trabalho, de reflexão sobre a saúde mental, e muito vai contribuir com a gente, com o CRES, com a categoria, a partir das suas reflexões e vastas experiências. Então, boa noite, Derleide, inaugurando aqui, antes do dia 15, Uhum. uma Boa das noite. tarefas aqui do CRES. E aí, para iniciar, você estava acompanhando, né, o nosso debate Sim, com a maravilhoso. Rita, maravilhosa como sempre. É, mas contigo a gente vai tentar discutir, particularizar a nossa realidade, né, aqui Certo. no Ceará e explorar um pouco da tua experiência, tanto no HU, né, como no CAPS, né? Queria começar, né, te perguntando como é que você avalia, né, como a saúde mental do assistente social, já que você está lá, né, tanto no HU como no CAPS, né, tem sido afetada, né, por esse momento de pandemia. Bom, boa noite, né, Cíntia? Boa noite a todo mundo aí que está participando desse momento, né? Inicialmente, assim, agradecer né, a possibilidade de estar aqui conversando com você, com a Rita e com as pessoas que estão enviando aí as questões. Primeiro, Rita, também quero ser sua aluna, vou logo dizendo, viu? Porque, de fato, né, ouvir você traz uma calma também para a gente, né? Que diante de análises, né, que tem aí elementos da tua experiência profissional, né, que você foi também, né, trabalhou na saúde mental, né, e também como professor. Então você alia aí duas dimensões, né, que nos confortam também, né, nesse processo de entender, né, isso que a gente está vivendo, né? Essa questão aí, e aí também, Cintia, obrigada também por participar, né? É a segunda vez que a gente participa com a Rita, né? Eu acho que É, foi ano passado, foi uma aula, né, que a gente participou com a turma dela e a gente tem aprendido bastante com a Rita. E também eu tenho lido, e ontem eu assisti um vídeo dela acho que um seminário lá em Santa Catarina. Eu gostei muito de ouvir um vamos pouco trazer a mais. Rita aqui para o Ceará quando depois da pandemia. Vamos trazer a Rita. Acho que a gente precisa trazer essa discussão da saúde mental com mais propriedade, né, para o Ceará e a Rita já no Brasil todo, com certeza.
Bom, como é que a nossa saúde mental está sendo afetada, né, como profissional, né, que a gente chama de frente, né, dessa pandemia? E eu acho que a Rita Derleide, deu. só um minuto. Oi, Você tá tá vendo o microfone? você tá tu tá de fone, né? Tô, tô, Você tá de fone? tô de fome. Tenta aproximar o microfone na tua Ah, boca, que as pessoas estão ah, dizendo que estão. eu falo Pronto. baixo, né? Bom, como a nossa saúde mental, né, como a saúde mental dos profissionais, assistentes sociais, né, que estão na linha de frente na saúde, em outras áreas, na assistência e tal, né? E a Rita trouxe algumas pistas que eu acho interessantes, de que nesse período que eu estou aqui de quarentena, né, porque estou com 16 dias em casa, né, e eu tenho refletido muitas questões, né, porque eu estava no início desse processo todo e tive que me afastar, né, por questões mesmo de saúde, né. A Covid me visitou, né, mas eu já estou bem. Então, e volto já para o front, né. Então, assim, a Rita trouxe umas questões que eu acho interessantes, né? Porque a pandemia, de certa forma, ela traz à tona de forma mais explícita, né? O que a gente já tem no cotidiano do exercício profissional, né? Que é esse enfrentamento com a questão social, né? Com as situações que as pessoas vivem, né, nesse país, né, a desigualdade social cada vez mais profunda. Então, a pandemia, ela é interessante que os jornais estão colocando, os invisíveis, né, que não são invisíveis para nós que trabalhamos nas políticas públicas, né, são visíveis, Uhum. né, são situações que são demandas e situações que são postas no nosso cotidiano, e aí a gente, no nosso exercício profissional, a gente já tem milhões de dificuldades para fazer essas articulações, né, entre as políticas públicas para atender essas necessidades da população. Então, a gente já vem, né, enquanto profissão, já num processo de muito estresse também, né, porque trabalhar no enfrentamento da desigualdade social não é nada fácil, né, nem para nós, assistentes sociais, nem para todos os profissionais que atuam nessa perspectiva. Então, assim, a pandemia ela traz outros elementos, né? Porque, de fato, é o risco que a gente tem, né, de morrer nesse processo, de ver pessoas, né, queridas morrerem, e das pessoas que a gente atende, né, no seu dia a dia em quantidades aí, né, muito enormes, né, para os percentuais que são colocados. Então, assim, é a morte na nossa frente. Por mais que a gente vivencie isso de uma outra forma, quem trabalha em um hospital vivencia, né, isso cotidianamente, mas a forma como isso vem para a gente, vem num volume, né, de que traz medo para a gente que é profissional, né, para as pessoas que a gente convive no cotidiano. Então, assim, eu diria que a gente tem que encontrar estratégias aí subjetivas e coletivas, né, nas equipes, né, de diminuir um pouco nessa carga de pressão que tem na gente, né, de estar vivenciando esse processo. Então, assim, independente de ser na saúde, na assistência, na previdência, porque as pessoas também estão trabalhando de forma remota, né? Então, O fato de você estar em trabalho remoto, que é uma outra dimensão, né, traz angústias também, porque você também se, né, coloca na perspectiva de que poderia estar, né, de forma mais presente, né, no cotidiano dos usuários, né, porque a gente sabe que a própria Previdência, por exemplo, né, para a pessoa acessar o meu INSS é um negócio terrível, né? Quem é que normalmente faz isso ou facilita o processo do acesso ao meu INSS? Somos nós, assistentes sociais. Né? Então, assim, eu imagino também o sofrimento de quem está em trabalho remoto, né, diante de um caos que está no país, né? Porque, na verdade, o que a gente tem hoje na pandemia é a visibilidade, eu diria, de como as políticas públicas estão muito fragmentadas. Que isso a gente já tem uhum, essa leitura anterior. Mas hoje, mais do uhum. que nunca, a gente vê a fragilidade e a fragmentação das políticas públicas na cara da população, na cara da sociedade. Né? Então, isso aí eu acho que é o grande desafio para a gente. É o que a gente já enfrentava e o que a gente passa a enfrentar hoje. E de como a gente vai encontrar estratégias para diminuir um pouco o sofrimento mental,
né? Como profissional, a gente tem aí muitas questões aí a ser trabalhadas, porque a gente sabe que a gente está na metade da história, né? Então ainda tem muita coisa aí pela frente. Eu acho que é isso, em linhas gerais. Vários comentários aqui, viu? E elogios. Uma pessoa comentou, a Derleide é a minha inspiração. Vários Eita! colegas, inclusive, aqui acompanhando, Tô de vendo a outras carinha já. cidades também. A Tati É, Raulino estava por aqui. A amigo não Gisélia, que também vale. será conselheira. Amigo não vale, viu, E Tati? várias pessoas de fora, né? Muito bem, Derleide, dando obrigada. continuidade o que você, né, comentava que a pandemia, na verdade, visibiliza algo que vinha em curso, né, que é Sim. o desfinanciamento das políticas sociais em geral, a precarização, né, o desmonte, e aí que isso impõe a nós, assistentes sociais, né, que trabalhamos, como a Rita colocava, né, para nós chega essas expressões da questão social, seja na saúde, no sócio-jurídico, Sim. enfim, né? E aí queria que você destacasse quais são as principais dificuldades que vocês têm enfrentado, tanto na política de saúde, né? Você está lá no HU, como na saúde mental, lá no CAPES, para desenvolver o trabalho, né? As atividades profissionais. São muitas as dificuldades. Aí eu diria que em algumas dimensões, né? Eu acho que o primeiro momento, né, e aí não, nos vários hospitais no Brasil, a gente tem um grupo de assistentes sociais, né, do Brasil todo, né, que trabalham na EBSER, né, então, e outros grupos que eu participo. Então, a primeira dificuldade foi, né, a história quando os hospitais estavam se preparando, né, para as ações, de estar apontando ações, atividades que não são de nossa competência profissional, nem de atribuição, né, profissional. Isso já foi a primeira coisa, né? Isso, né, eu acho que a Rita, né, colocou muito bem, né, que as entidades da categoria, o Conselho Federal e os CRES, foram rápidos, né, nos responderam com rapidez às nossas apreensões e tal, mas isso traz também muitos elementos de reflexão, né, para a gente pensar no futuro, porque agora eu acho que agora é mais a gente está pontuando essas questões, né? Por que que Uhum. isso ainda vem com tanta força, né? A questão do comunicado do óbito, informar boletim médico e tal. Então acho que a gente vai ter que depois parar para discutir isso, né? Na saúde, né? Envolvendo todos os segmentos, sindicatos, né? Os conselhos, que de fato tem por trás disso, né? Por que essas demandas vêm para a gente ainda, né? Uhum. Quando, né, para nós profissionais, de forma geral, né, é muito claro, né, que isso não é de nossa competência. Então, foi um estresse muito grande no Brasil como um todo, né? E aqui especificamente no Ceará a gente teve vários hospitais, né, que os profissionais denunciaram, né, ao CRES essas situações, né? Então isso, a primeira dificuldade foi dizer, não, isso não é nosso, o que é nosso é isso, né? Uhum. Então, e mais assim, até que ponto nós fomos chamadas para conversar sobre os planos de trabalho, né? Planos de Normalmente contingência, os né? planos de contingência, né? Porque que normalmente nos chegaram dizendo, olha, a gente quer que vocês façam isso e isso, né? De uma forma delicada, mas foi mais ou menos isso, né? E aí a gente, de fato, pô, a gente quer participar do processo, mas dentro daquilo que é previsto do ponto de vista legal, né, para nossas competências profissionais. Isso foi a primeira coisa, foi barrar, né, essas situações aí, né? Eu acho que outra coisa bem complexa nesse processo é a questão da intersetorialidade. Uhum. Se ela já é frágil em tempos, entre parênteses, normais, né? Daquela normalidade que a gente tinha, imagine hoje, né? Então a gente vê fissuras profundas nas políticas e, né, totais. Então, Uhum. se a matéria-prima da nossa ação profissional é a articulação de políticas públicas para a inclusão, né, dos sujeitos, como é que nesse momento a gente consegue, né, fazer isso? Né? E aí entra muitas vezes a criatividade mesmo, né, de como pensar formas de articular isso, né?
as relações com as outras políticas, que às vezes é muito mais pessoal do que do ponto de vista das políticas de articulação, né? Uhum. Então, eu acho que tudo isso, para mim, aponta como assim, as principais dificuldades. E outras, eu acho que é esse mesmo, é o medo da gente estar no front de forma desprotegida, né? Porque a gente até comemora que tipo de máscara a gente vai receber, né? Então, assim, é o Inclusive, eu recebi mínimo. um vídeo da equipe do IJF comemorando que o serviço social, finalmente, depois de muita reivindicação, Pronto, tinha né? entrado no rol de profissionais que iria receber a N95, né? Que é É, em a luta 95. máxima. E eu entendo, né, de fato, isso, mas isso mostra também como, de fato, né, a política de saúde ela ainda é muito hierarquizada, né? Ela é muito focada ainda na doença, né? Ela não trabalha a perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar, ainda é muito frágil essas dimensões, né? Então, assim, eu acho que a pandemia ela é visceral nesse sentido, né? Ela aponta aquilo que já é frágil e ela aponta com muita força, né? Então acho que é por Tá aí, aqui né? nos acompanhando, a gente estava falando do Cefez, ó, Daniela Neves, conterrânea Oi, nossa e Dani. conselheira, vice-presidente do Cefez. A Karine Franco, que é da rede CAPES, inclusive você estava falando sobre os planos de contingência, ela falou que, né, o serviço social nem chamado para construir o plano de contingência da RAPS, né, foi. E aí, Derleide, não sei se você acompanhou na imprensa essa semana aqui no Ceará, né, que nós, para quem está, eu acho que as pessoas estão acompanhando pela imprensa, mas as pessoas de fora, que tem várias pessoas de outros estados acompanhando a nossa live, essa semana uma das temáticas que tem, né, que se relaciona justamente com essas requisições indevidas é uma denúncia de que as assistentes sociais, o serviço social estava se negando a dar informações aos Sim, familiares, né? Cuja informação, inclusive, ou seja, conversar sobre a situação clínica do paciente, ou mesmo explicar o motivo do óbito, tirar as dúvidas para a família. Inclusive, uma colega que comentou que algumas famílias estão se negando a enterrar os seus familiares por falta de informação sobre, né, o próprio óbito e tal, que levou, como foi e tal. E nos colocando, né, uma muitas situação, vezes, e várias situação, inclusive, complicada, né? Porque sim, não é de nossa competência, inclusive é uma atribuição dos médicos, que eles brigaram, inclusive, né, no rol o de ato atividades médico, lá do ato médico, que alguns pontos, não esse, outros pontos, né, nós discordávamos dessa centralidade dos médicos em relação a algumas questões. Aí, nesse sentido, eu queria dialogar contigo no que se refere às dimensões técnicas e éticas, né? De que forma vocês, que estão aí na linha de frente, podem, né, e estão atuando junto às famílias, já é, que o serviço social, obviamente, tradicionalmente, tem uma parcela, junto com a equipe interdisciplinar, né, de atuação junto às famílias. eu vi essa denúncia, né? E como isso é perigoso, né? Porque nos coloca numa situação bastante complicada, né? Tanto do ponto de vista da competência, mas também de constrangimento profissional, né? De fato, assim, a gente já sabe que, de uma forma geral, as famílias têm muita dificuldade de acesso às informações, né? Até pela própria forma de comunicação, né, que normalmente os profissionais têm com os pacientes, com as famílias, né? Normalmente é uma comunicação muito técnica, muito difícil, né, da pessoa entender o que é que eles estão falando, o que é que nós estamos falando de forma geral. Né? Então, assim, nessa questão específica da comunicação, né, do acompanhamento à família e tal, eu acho que a gente, né, primeiro, né, já negou essa história do boletim, porque, na verdade, o que era para ter era uma equipe multiprofissional, né,
que tivesse recebendo essas famílias. E aí cada profissional, dentro daquilo que lhe compete, vai estar dando as informações e as orientações necessárias diante de um óbito, né? Mas, assim, é sempre colocado isso. Vai colocar um médico, um enfermeiro e tal, numa situação de estar descobrindo outras... a situação urgente que é do atendimento ao paciente, né? Então é sempre colocado isso. Aí sempre coloca os psicólogos, as assistentes sociais para dar este esclarecimento e chegar próximo à família. Que, na verdade, né, quantos profissionais estão em trabalho remoto? Médicos, enfermeiros e tal. Né? Então, por que esses profissionais não poderiam estar também, né, nessa perspectiva da comunicação mais acessível a essas famílias? Porque, na verdade, às vezes as famílias trazem questionamentos que nem sempre são muito bem recebidos pelos profissionais. Né? Então, há essa dificuldade. Então, acho que o nosso papel é entrar no processo da orientação, mas também do acolhimento, sabe, assim, que eu até participei de uma live na Potter, que eu apontei essa questão, de que às vezes a gente, como agente social, acha que numa situação de óbito, só nos cabe dar aquelas orientações sobre o auxílio funeral, questão da previdência e tal, tal, tal. Mas eu acho que a gente tem uma dimensão humana aí que tem que ser resgatada, que é estar ao lado dessa pessoa, ao lado desse familiar, se colocando à disposição dela como um sujeito profissional, mas como um sujeito que é humano, que é gente. Né? Então a gente precisa, né, entender que não é nada absurdo a gente estar numa perspectiva que aí entra a discussão da subjetividade. Né? Às vezes a gente acha, não tenho como, não sei trabalhar com a subjetividade. Então, assim, a gente precisa pontuar melhor essa questão dentro da nossa profissão, né? Como é que a gente trabalha a questão da objetividade, das orientações, do acesso aos benefícios, mas também de entender a dimensão humana, né, diante de um familiar que perdeu uma pessoa que ela ama. Né? Uhum. Nós estamos chegando aqui para não fechar, já com 50 minutos aqui. Já? E aí, já... Rápido, né? É rápido. São 3 ou 4 questões. Aí. Mas queria finalizar aqui contigo, que você pudesse refletir aqui junto com a gente o que é que esse contexto de pandemia, que elementos traz para uma reflexão coletiva do serviço social brasileiro, né? E aí, de que forma nós, Conjunto Cefes-Cres, né, ser quase conselheira, dia 15, vai tomar posse, como é que nossas entidades podem contribuir com os profissionais, né, que estão na linha de frente da pandemia, mas também, né, os outros profissionais que estão desenvolvendo o seu trabalho de forma remota. Pois é, eu acho que a Rita também apontou uma questão importante, né? De que nesse contexto, mais do que nunca, a gente tem que ter de afirmar, né, o que a gente tem produzido, né, como conhecimento mesmo teórico e como práticas profissionais. Né? Então, assim, o Serviço Social Brasileiro, de certa forma, se a gente for analisar como a gente tem aí uma vasta literatura que aponta, né, questões aí, né, relacionadas à própria questão social, à desigualdade social, né, o que este país tem feito de fato com a maioria da população. Então, a gente tem um acúmulo teórico fundamental para entender essa pandemia e a vida como um todo. Né? Eu acho que o Serviço Social tem muito a contribuir com as equipes nessa perspectiva de análise mais ampla desse sujeito que a gente atende, né? Que não é um doente, é um sujeito com necessidades, com direitos. Né? Então, a gente tem todo um arsenal teórico aí para dar contribuição a essas equipes, né? que atuam nas diversas políticas, mais especificamente na política de saúde. Eu acho que o Conjunto Cefes-Cres vem exercendo nesse processo um papel importante. Eu acho que a gente tem que estar... A perspectiva aí da gente, né, aqui no Ceará, né, tá com me ajuda aí, Cíntia. O Observatório Clube. Né, eu acho que a gente tem que colher nesse processo muitos dados objetivos, né, mas também subjetivos de como os profissionais estão se entendendo, estão se vendo nesse processo. Eu acho que é uma ideia interessante que pode, né, o Conselho Federal também bancar essa possibilidade de a gente estar monitorando com dados e tal, para construir processos depois, né, reflexões que possam
né, fazer com que a gente avance muito mais ainda nessa profissão, né, e que a gente não perca jamais, né, a capacidade de se indignar, que eu acho que é isso que a gente tem muito forte, né, na nossa profissão. Eu até vou falar rapidamente, posso? Pode? O Walter Hugo Mãe, né, ele é um escritor português, e diante da pandemia no Brasil, ele escreveu uma coisa bem bonitinha, né, que eu vou ler aqui para a gente. Nunca Leia. se deixem convencer de que o Brasil deu errado. Esse é o primeiro passo que o usurpador do poder dá em direção ao domínio. Ele precisa que o povo se motive ao abandono. Um povo convencido de que é um erro é um povo predisposto a desistir. Não caiam nessa armadilha. Fora Bolsonaro. Uhul! É isso. Derleide. Espero que a gente tenha contribuído um pouco aí com essas discussões. Com certeza. Rita, precisamos conversar pessoalmente, né, Rita? Ela comentou aqui, obrigada, Derleide Ceará, vamos desobedecer. A nossa indignação nos alimenta. Sabrina disse, sensata, mulher forte, profissional, admirável. Grande Derleide. E todo mundo, bora, Bolsonaro! Gente, finalizando aqui a nossa live, antes disso, 2 informes. Criseuda, nossa presidenta, está também acompanhando, mas assim, 2 informes. Dia 15, eu falei no começo da live, vou repetir. Dia 15, esse ano não faremos, né, o nosso tradicional evento, seminário comemorativo ao Dia do e da Assistente Social daqui do Ceará, e aí o Cefes vai fazer uma atividade que vai iniciar com a posse da nova gestão e depois vão ter 2 mesas, 2 debates. Um primeiro, que é o tema da campanha anual, né, que o conjunto delibera em relação ao Dia do Assistente Social, que é trabalhamos em vários espaços, sempre com a população, o serviço social conheça e valorize essa profissão. Inclusive, uma temática certeira, né, que é essa da valorização profissional. O outro informe é que na próxima quinta-feira a nossa live, né, vai ser sobre esse tema, com a atual presidente, a Leiriane, a futura presidente, Criseuda, e aí e a gente vai apresentar, lançar, né, esse hot site que está ficando pronto, que é o hot site Covid-19 CREI Ceará. Nesse hot site a gente vai ter 4 eixos, e um é do monitoramento das condições éticas e técnicas de trabalho e de biossegurança dos assistentes sociais, onde a gente vai ter um formulário que todos os assistentes sociais podem e devem nos subsidiar com perguntas objetivas e subjetivas, como estão as suas condições de trabalho diante da pandemia. Um segundo eixo, que é de valorização da experiência profissional, onde a gente vai visibilizar experiências profissionais exitosas, e aí vocês poderão enviar artigos, vídeos, fotos, enfim, sobre a intervenção profissional das equipes nesse processo de pandemia, para a gente valorizar e visibilizar o nosso trabalho. Um terceiro eixo, que é das publicações e orientações do conjunto Cefes-CRES para o exercício profissional durante a pandemia, e o último eixo, que é um acervo digital sobre o Covid. Então, próxima quinta, aqui, né, nesse mesmo bate-canal, no Instagram do CREI Ceará, às 19h30. Mais uma vez, gente, a gente agradece a participação, a audiência das pessoas do Ceará e das outras pessoas do Brasil todo que nos acompanham. Dizer que é um prazer estar com vocês. Mais uma vez, Rita, muito obrigada, e Derleide, boa noite para todos e todas. Beijo. Tchau. Gente, vamos tentar gravar essa live e botar no YouTube, tá certo? Vai ser a nossa primeira tentativa. Vamos torcer para dar certo, para ficar lá no canal do CREI Ceará no YouTube. Boa noite.